Essa é a nossa primeira aula do nosso curso de alemão e hoje a gente vai começar a estudar essa língua que muitos acham que... Muitos dizem que a vida é muito curta para se aprender alemão, mas eu vou te mostrar que não. Alemão, ele não é difícil, ele só é diferente porque a gente compara com o nosso português. Mas aqui a gente vai ver que não é difícil. Você sim é capaz de aprender alemão. Se eu fui capaz de aprender alemão, você também é. Só para dar um contexto geral, há uns 6 anos atrás eu me mudei para a Áustria sem saber falar nenhuma palavra em alemão e eu passei esses últimos 6 anos estudando, fazendo cursos, estudando sozinha no meu quarto, isolada, e hoje em dia eu posso sim falar que eu sei falar alemão e também tenho o respaldo do curso que eu estou fazendo na Universidade de Viena de Linguística. Então eu aprendi alemão na prática, eu aprendi alemão na teoria e eu faço uma universidade em alemão sobre linguística e eu vou te mostrar que não é difícil. Você precisa só se esforçar, precisa de tempo, precisa de paciência, mas não é difícil. Então fica aqui comigo, tá bom? A gente vai começar falando sobre os pronomes no nominativo. O que isso significa? O nominativo é sempre a pessoa que está realizando a ação. Quando eu digo eu levo, eu trago, eu durmo, você dorme, isso significa que eu estou realizando a ação de dormir, de trazer, de fazer qualquer coisa, e no alemão não é diferente. Então, quem está realizando a ação leva sempre o pronome no nominativo, ok? E quais são os pronomes no nominativo em alemão? Ich significa eu, du, você, sie, ela, er, ele, es. Se você conhece, se você sabe inglês, a gente pode comparar o es com o it, ok? Vou colocar it, ele ou ela. A gente usa es para quando a gente se está referindo a animal ou algum objeto ou qualquer palavra que leva o artigo das, ok? Leva o artigo das. Vou falar mais sobre isso também. Mas, só para adiantar um pouquinho, no alemão a gente tem 3 artigos. Não é como no português que a gente só tem 2 artigos, o feminino e o masculino, o e a. No alemão a gente tem o die para feminino, o der para masculino e o das, que é o neutro. Mas você vai perceber com o tempo que não são absolutamente todas as palavras, todos os animais ou objetos que vão com das. Os artigos, eles não seguem uma lógica. Existem palavras, por exemplo, menina, que se a gente pensar com um pouquinho mais de lógica, menina é uma palavra feminina. Então a gente supõe que menina, Mädchen, levaria o artigo die, mas leva o artigo das. Então se a gente vai usar substituindo por um pronome,
a gente não vai usar o zi, a gente vai usar o es. Então, todas as palavras que tem o artigo das, a gente se refere quando a gente usa um pronome com es. E o zi. Você vai perceber que a gente tem, para os pronomes, 3 zi. O primeiro, deixa eu trocar de cor. O primeiro é esse zi aqui. Ele se, como eu disse, ela. Esse zi aqui, ele significa você, mas não é a mesma coisa que do. Do é de uma forma informal. Zi é para se referir a você, mas de uma forma formal. O que que isso significa? Quando eu estou falando com uma amiga minha, ou com o meu marido, ou com uma criança, eu vou usar do. Mas se eu estou falando com um professor, com uma pessoa mais velha que eu, com o meu chefe, se o meu chefe for uma pessoa mais formal, eu vou usar zi. E esse zi, ele é escrito com letra maiúscula, diferentemente desse zi aqui. Esse zi, ele é escrito com letra minúscula, e esse zi aqui, ele é escrito com letra maiúscula. E ele significa você de uma forma formal. Eu gosto de traduzir esse zi aqui como senhor e senhora. Porque seria dessa forma que eu iria me referir, que eu ia conversar com alguém em português. Ah, como a senhora está? A senhora quer que eu faça isso? A senhora quer comer um bolo? O senhor quer um copo d'água? É dessa forma que eu me comunico com uma pessoa mais velha, com uma pessoa que está numa hierarquia maior que eu. Então, no alemão, a gente tem essa forma que é um pronome, ok? E essa parte que está aqui em azul, eu coloquei aqui, são os singulares. Então, a gente está conversando com alguém e a gente está se referindo a só uma pessoa. Aqui, no preto, na parte de baixo, é o plural. Então, via significa nós. Ia significa vocês, mas também de uma forma informal. E o terceiro zi, como eu mencionei antes, significa eles ou elas. Então, primeiro zi, ela. Segundo zi, senhor, senhora, de uma forma formal. E o terceiro zi, eles ou elas. No português a gente fala eles, e no eles ou elas. No alemão a gente usa uma palavra só, sem diferenciar se é feminino ou masculino. Aqui no plural a gente também pode acrescentar mais um zi, que é o zi formal, que aí significa senhores e senhoras. Então, lembra, quem está realizando a ação leva o nominativo
E esses são os pronomes do nominativo. Aqui, nessa parte, vou colocar uma linha aqui para separar. Eu coloquei um exemplo de um verbo, só para a gente ver como esse verbo é conjugado, dependendo do pronome. Então, a gente pode, quando a gente vai aprender alemão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a estrutura, observar as regras, o padrão de alguma coisa. Então, quando a gente vai conjugar um verbo no presente, a gente pode observar sim que existe um padrão para conjugar o verbo de acordo com o pronome que ele está seguindo. Então, eu, heiße. Heiße significa chamo. No português a gente falaria o meu nome mas quando a gente está aprendendo uma língua, a gente não pode traduzir de uma forma literal. Então, a gente poderia sim falar no alemão mein Name ist, também estaria correto, mas uma forma mais usual é falar ich heiße. Eu me chamo Franciele. Eu esqueci de falar, eu acho que eu esqueci de falar o meu nome no início. Ich heiße Franciele. O meu nome é Franciele. Então, vamos observar agora quais são os padrões que a gente percebe aqui quando a gente conjuga um verbo no presente. Então, quando a gente usa ich, eu, o final e. Eu esqueci de mencionar, mas é importante dizer que um verbo no infinitivo no alemão, o que é um verbo no infinitivo? No português a gente usa comer, beber, dormir, ir. Esses são os verbos no infinitivo. São os verbos que não estão conjugados. Então, no alemão, um verbo no infinitivo, ele sempre vai terminar com en. Ele tem o mesmo padrão que esse, ó. En. Então, heißen, chamar, trinken, beber, essen. Todos esses verbos aqui, eles estão no infinitivo, eles não estão conjugados, eles terminam em ee. Então, percebendo isso, voltando aqui pro ich heiße, verbos que estão conjugados com o ich, leva e no final. Cadê a minha outra caneta? Vamos trocar de cor. Então, ich heiße leva e no final. Du, você, heißt, leva o T no final. T no final. Er, sie, es, ele, ela, ele ou ela. T no final. Outra coisa. Aqui no du, na verdade, ele não leva só o T. Normalmente, ele leva ST. Mas, como aqui no heißen a gente tem essa letra aqui, que é uma letra que a gente não tem no português, mas essa letra aqui
ela tem o mesmo som, ela significa dois S's. Essa letra aqui significa dois S's. E pelo fato da gente já ter essa letra aqui, eu vou ter que depois olhar como essa letra chama. Eu não consigo me lembrar agora. Pelo fato da gente já ter essa letra aqui, a gente não acrescenta o S. Mas se a gente trocar de verbo, se a gente pegar, por exemplo, o verbo trinca, beber, a gente vai observar que quando a gente conjuga com o do, a gente tem o S. Então, ich trinke termina com E, du trinkst. Vocês observam? Vocês percebem que agora que a gente não tem mais essa letra que representa dois S's, a gente não tem mais nenhum S, então a gente precisa acrescentar o S aqui. Então, do ST. Er, sie, es sollte. T. Sie, o sie formal, senhor, senhora, heißen. Vocês vão perceber que o sie formal, o via e o último sie aqui que é para eles ou elas, eles vão ter a mesma forma entre eles e a mesma forma do infinitivo. Então, todos eles vão terminar com EN. EN. E aqui embaixo também, EN. EN. Fácil de lembrar. Então, sie formal, via, nós e sie, o último aqui, eles ou elas, a mesma forma do infinitivo, EN. E eu acho esse aqui ele o mais difícil. Eu tenho uma dificuldade para lembrar do ia. Esse aqui, ele é o que mais muda. Mas aqui no caso é o T. Ah, errei de cor. Mas aqui tem algumas exceções. Como fala? Ausnahme. Ausnahme significa exceção. Então vocês observam. Vamos olhar de novo para a gente não esquecer. Pronomes nominativos são todos aqueles pronomes que estão realizando a ação ativamente em uma frase. Ich, eu. Du, você. Primeiro sie, ela, ea, ele. Lembrando, não se fala se fala ea. É igual à palavra Wasser. Eu já ouvi uma amiga que veio me visitar na Áustria e ela disse Wasser. Não é Wasser, é Wasser. Não é é EA. Wasser significa água. E esse ER, ele tem um som de A. Esse som, se vocês olharem na tabela internacional de fonemas,
vocês vão observar que é o som mais simples que a gente consegue realizar com a nossa boca. Ele se chama Shiva. E é uma abridinha de boca. Vassa. Não, Wasser. Não, vassa. São todas aquelas palavras que levam o artigo das, que é o artigo neutro, singular. Agora, e o zi, desculpa. Zi para senhor ou senhora quando você está conversando com alguém mais velho, com alguém que está numa hierarquia maior que você. Você quer mostrar que você tem respeito a essa pessoa, você não vai usar o du, você vai usar o zi. No início, acho que foi no meu segundo curso de alemão, eu não entendia essa diferença entre o du e o zi, e eu falava du para minha professora, e ela ficava chocada comigo toda vez que eu falava du para ela, e eu aprendi. Não falem du para sua professora, a menos que ela fale para você que está permitido falar du. Fale zi, a menos que ela te dê essa liberdade. E pouquíssimos professores dão essa liberdade de falar du. Então, falem zi. Wir, nós. Aqui, ó, não é wir, é wir. Ia, não é ir, é ia. Vocês, plural. Sie, para eles ou elas, sem diferenciar o gênero. E mais uma vez, o sie, senhores e senhoras. Então a gente pode dizer que a gente tem 4 sie. E como que a gente vai diferenciar? Se a gente escuta sie, como que a gente vai diferenciar? Pelo contexto. E aqui os verbos, prestando atenção no padrão de conjugação dos verbos. Ich heiße, du heißt, er, sie, es heißt, sie heißen, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Ok? Então, preste sempre atenção nos padrões para você conseguir lembrar e conseguir falar, conseguir entender com uma facilidade maior, ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso de alemão e eu vou dividir essas aulas em 3 partes. Primeira parte da gramática, segunda parte com exemplos e a terceira parte com exercícios para a gente fixar o que a gente aprendeu, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço para você curtir, para você se inscrever e deixar todas as suas dúvidas aqui embaixo, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, reclamação, alguma fofoca também. Pode deixar tudo aqui embaixo que eu vou ler e vou responder com muito carinho. Então, muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!